Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Qual tem sido a nossa atitude diante das decisões tomadas e das consequências que sofremos? Temos culpado a Deus? Essa é a questão que a gente precisa pensar sobre, pois é isso que faz a diferença entre a nossa imaturidade e o nosso grau de maturidade. Pois quanto mais imaturos, mais culpamos a Deus pelas nossas falhas, ou quando não o conhecemos e nem conhecemos as suas promessas. Salomão fala sobre isso em Provérbios 19, no versículo 3. Ele diz assim, olha, a estultícia, ou seja, a a tolice do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Ou seja, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das lutas, nós transferimos a culpa para Deus por não ter feito, por não ter resolvido, por acharmos que Deus é culpado pela situação do mundo, pelo que está acontecendo. Mas não olhamos que nós somos os responsáveis, nós somos os culpados, pois não fizemos segundo aquilo que é a vontade dele, o querer dele, o plano dele, mas seguimos o nosso coração, os nossos desejos, a nossa ganância, a nossa maneira de viver, que em nada traduz a vontade de Deus. A gente precisa entender isso. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos conhecer a Deus, pois à medida que o conhecemos, nós compreendemos a sua vontade e nos submetemos a essa vontade, andando segundo o seu querer e não segundo a nossa maneira de pensar. Que a gente possa aprender sobre isso, crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade, para sermos instrumento de justiça, não seguindo o nosso coração, não seguindo as nossas tolices e nem a nossa estupidez, mas seguindo aquilo que seja o plano, querer e a vontade de Deus, para que não hajamos segundo o pensamento natural e passemos a culpar a Deus por tudo que nos sobrevenha. A gente precisa entender isso. Precisamos amadurecer. Precisamos conhecer o Senhor e ser instrumento de justiça, sua justiça neste mundo, para que ele seja glorificado e exaltado entre as pessoas. Porque nós revelamos a sua glória, porque nós andamos segundo a sabedoria que ele nos concede, por fé, crendo em tudo o que ele fala e nas suas promessas, pois são elas que nos conduz a viver neste mundo segundo o seu plano, segundo o seu querer, revelando o reino de Deus neste mundo, e não devido à nossa ignorância e nem à nossa falta de entendimento. Buscar o amadurecimento é que nos conduzirá na vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.